Olá, boa semana. Que privilégio temos de iniciar esta semana, mas mais do que isso, iniciar uma nova temporada de estudos da Bíblia. Você já nos acompanha aqui no canal do YouTube da Igreja do NASP Engenheiro Coelho. Você sabe, eu sou o pastor Júlio Ribeiro e eu trabalho aqui junto ao Ministério da Escola Sabatina, o ministério que é responsável por todos os sábados guiar os nossos membros no estudo da palavra de Deus. Nós temos estudado a cada 3 meses um tema diferente. Encerramos semana passada não só o livro de Deuteronômio, como também estamos encerrando aqui o ano. Nesta semana estamos encerrando o ano de 2021, mas é um privilégio ter você conosco. Já nos sentimos em 2022, porque já estamos com um novo guia de estudos da Palavra de Deus. E eu quero mostrar para você aqui que este trimestre estaremos juntos estudando a nova lição da Escola Sabatina. Ela está aqui, olha só. Opa, ela quase caiu. E ela tem como título o livro de Hebreus, Mensagem para os Últimos Dias. Serão 13 temas muito especiais que vão trazer a mim e a você, mesmo que você seja membro de outra denominação, que não é a Igreja Adventista, mas trarão a mim e a você o conhecimento mais profundo desta carta, dessa epístola escrita aos Hebreus. Eu sempre começo a temporada e começo também o tema da semana desejando que Deus abençoe muito a sua vida. O desejo do meu coração, da Igreja do NASP, Engenheiro Coelho, na pessoa do pastor Henrique Gonçalves, que é o nosso novo pastor. Tivemos mudança também no quadro pastoral aqui da igreja. A igreja é dinâmica. Também na pessoa do pastor Edmur Carvalho, o nosso pastor associado. E de toda a equipe da Igreja do NASP, nós desejamos que você use este canal como bênção para a sua vida, para a vida da sua família. Nós sempre pedimos a você, e não poderíamos fazer isso de forma diferente, siga-nos nas nossas redes sociais, procure aí não só o canal no YouTube, mas também o nosso Instagram, o nosso Facebook, @Igreja UNASP, para que você possa nos acompanhar de modo bem especial nas redes sociais, tá bom? E uma dica muito importante, eu não vou falar isso hoje, vou falar na semana que vem, mas você que nos acompanha, siga as nossas redes sociais, se inscreva aqui no nosso canal, se inscreva também nas outras redes sociais, mas não esqueça também de ativar as notificações, o sininho. Não esqueça também de deixar o seu like, de fazer um comentário e de compartilhar este link. Por quê? Porque a partir da semana que vem nós traremos aqui uma surpresa especial para os nossos amigos, os nossos irmãos que fazem isso, que nos seguem, que nos acompanham e que compartilham. Portanto, faça isso para que você comece a temporada desde o começo, bem notificado aqui de cada vez que um tema nosso entra no ar. E como eu disse, o tema deste trimestre é a Carta aos Hebreus. Eu também gostaria de começar apresentando um livro especial aqui, que é um livro que todo trimestre a Casa Publicadora Brasileira prepara para complemento à lição da Escola Sabatina. Você pode adquirir este livro, olha só, Carta aos Hebreus, o autor é o pastor Félix Cortes, está aqui embaixo o nome dele, Carta aos Hebreus. Esse é um material que é feito pela Casa Publicadora Brasileira, também pelo autor da lição. É um livro com 13 capítulos que você pode complementar o estudo da lição da Escola Sabatina. A cada dia, então, você poderá estudar aqui conosco, né, vendo os pontos de marcação dos dias, estudar a sua lição da Escola Sabatina e também o livro que complementa o estudo deste trimestre. Bom, você percebe que temos grandes novidades, não é? Temos muitas novidades aqui. E eu quero começar agora trazendo mais também uma novidade antes de chamar os nossos convidados. Você achou que não teríamos convidados? Teremos convidados especiais este trimestre. Mas uma das novidades é que nós queremos tornar cada vez mais o nosso estudo aqui inclusivo. E você está percebendo essas novidades. E eu quero começar agora para aqueles irmãos que possuem uma deficiência visual, para aqueles que apenas nos escutam, não nos ouvem,
ou que tem uma baixa visão, me descrevendo. Bom, eu estou sentado, porém eu tenho 1,79 m, eu sou branco, eu tenho o rosto redondinho, eu tenho o cabelo bem cortado bem baixinho na máquina 2, né? Eu passo a máquina na cabeça, tenho um cabelo bem baixinho. Eu estou usando uma camiseta de algodão azul marinho, eu estou usando também sobre ela um paletó que é mais puxado aí para cor chumbo, e eu estou no meu escritório, atrás de mim tem uma parede branca. Portanto, depois já de me autodescrever aqui, tornando o nosso estudo mais inclusivo, eu quero chamar os nossos dois amigos, dois convidados mais do que especiais. Eu quero convidar aqui o pastor Leonardo Nunes e também o pastor Adolfo Soares. São os amigos escolhidos por Deus para compartilharem a lição número 1 deste trimestre. E nós temos como tema, este trimestre, o livro de Hebreus, mas o tema número 1 é a carta aos Hebreus e a nós. Antes de entrarmos na temática, pastor Leonardo Nunes, ele também vai se autodescrever, mas o pastor Leonardo Nunes, ele hoje, depois de muitos anos atuando na área acadêmica ali na Faculdade Adventista da Bahia, desde o ano passado, ele está trabalhando na Faculdade Adventista Paranaense, ou nosso conhecido pelo querido nome de IAP, ali perto de Maringá, no Paraná. Pastor Leonardo Nunes atua como professor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, sede Paraná, e ele também é o coordenador acadêmico. Pastor Leonardo, muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite para compartilhar a lição de Hebreus, que eu sei que também fala fundo ao seu coração. O senhor tem um contato direto com esta carta, este livro de Hebreus. E seja bem-vindo e fique à vontade também para depois ou enquanto também faz a sua autodescrição, mas possa dar as suas boas-vindas a todos que nos assistem e nos ouvem. Olá, pastor Júlio, pastor Adolfo, é muito bom falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, especialmente a carta aos Hebreus. Na realidade, eu prefiro chamar de sermão aos Hebreus, ou livro aos Hebreus, né? Depois a gente pode até explicar um pouquinho mais o porquê. Eu sou brasileiro, então tenho uma descendência mestiça, né? Então sou um meio amarelo, mais puxado, não sei para que cor. Na minha identidade eu estou com pardo, tenho cabelo hoje já branco, grisalho, já quase branco. Uso óculos hoje, por causa da idade chegando. Eu estou com a camisa verde, eu gosto muito do verde, verde é minha cor preferida. Atrás de mim tem livros, algumas estantes de livros, e são livros que alguns deles eu comprei, mas a maior parte deles foi herança do meu pai, que ele também foi professor de seminário por mais de 30 anos, e ele me deu esses livros. Hoje em dia eu não compro mais livros físicos, né? Eu compro livros digitais. E eu uso uma plataforma para mim muito interessante, que é a plataforma Logos, e hoje eu tenho mais de 10 mil volumes nessa plataforma. Então, eu sou uma pessoa assim, gosto um pouco de tecnologia, muito embora não esteja nas redes sociais, né? E a minha paixão mesmo é o santuário. O santuário celestial tem sido o tema que eu tenho estudado ao longo desses 20 anos, mais ou menos. É um tema que realmente me apaixona, que eu acabei escrevendo uma tese sobre isso. Então, basicamente, não sei se você gostaria que eu descrevesse um pouco mais sobre a minha pessoa, assim, Pastor, está excelente. para alguém poder visualizar. Não, está excelente, é isso mesmo. Muito obrigado, pastor Leonardo. Obrigado, pastor Leonardo. Você é uma pessoa profunda, conhecedora da palavra de Deus, amável também. E o pastor Leonardo tem uma ligação conosco aqui, porque a filha dele, a Larissa, trabalha conosco aqui no Centro White, né? É estudante de Direito do UNASP e faz algumas horas de trabalho aí, nos ajuda na área da tradução
e da revisão, da tradução. Aqui o Centro White traduz muitos materiais. Muito obrigado, pastor Leonardo, pela presença. E nós temos conosco também o boliviano mais brasileiro que eu conheço, que é o pastor Adolfo Soares. Pastor Adolfo Soares hoje, e já há algum tempo, ele foi meu professor aqui na graduação em teologia. Estudei com ele disciplinas como teologia da educação cristã, estudamos também outras áreas da teologia sistemática com o pastor Adolfo também, e já há alguns anos ele é o reitor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia para os oito países da América do Sul. Né, pastor Adolfo, são 8 países, são 9 seminários, o senhor me corrija se eu estiver errado, mas o pastor Adolfo, então, ele trabalha como diretor-geral desses 8 seminários. Nós temos 4 no Brasil. Temos um no IAP, lá no Paraná, que é o nosso caçula. Temos também na FAAMA, Faculdade Adventista da Amazônia. Depois temos também um na Faculdade Adventista da Bahia. E também temos aqui no Centro Universitário Adventista de São Paulo, em Engenheiro Coelho. Pastor Adolfo, muito obrigado por sempre aceitar o nosso convite. Eu sei também que o senhor gosta e estuda muito Hebreus, né? Então também pode dar as suas palavras iniciais e fazer a sua autodescrição nesse novo momento da nossa lição, onde nós queremos alcançar cada vez mais irmãos, né, de maneira inclusiva também, levando a escola sabatina como instrumento de inclusão. Pastor, muito obrigado, boa semana, seja bem-vindo. Ok, pastor Júlio, muito obrigado pela gentil apresentação. Pastor Leonardo, que bom, o amigo também já de longa data. É bom estar com vocês, iniciando este novo trimestre. Bom, meu nome é Adolfo, eu tenho dupla nacionalidade, cidadania, sou boliviano de nascimento, brasileiro por naturalização, já moro no Brasil há mais de 3 décadas. E, como o Júlio disse, uma das minhas funções é no seminário. A outra função, aqui na sede da igreja em Brasília, é no departamento Espírito Profecia. Bom, deixa eu me autodescrever, Júlio. Achei muito legal essa parte dessa nova temporada, viu? Achei muito legal e necessário, não apenas legal, mas achei necessário. Bom, eu estou registrado numa identidade como pardo, né? Ou seja, não sou branco nem mais moreno, mas sou pardo, cabelo liso, eu tenho 1,73 m de altura, no momento eu uso óculos, devido já à idade, às limitações, né? Uso óculos, eu uso para de perto, para de longe. Também, no momento, estou vestindo um blazer cinza, com detalhe azul, e uma camisa azul, que é a minha cor preferida. Estou no ambiente do escritório da minha residência, em Brasília, e ao fundo eu tenho uma visão, uma parte da visão da minha biblioteca, que é onde eu estou participando neste momento desse programa, dessa lição. É isso, pastor Júlio, espero que tenha sido claro na minha descrição, porque nossos amigos que precisam dela nos acompanhem e compreendam melhor. Obrigado, pastor Adolfo, obrigado, pastor Leonardo. E para entrarmos no tema da lição, que é tão importante, nós gastamos aí alguns minutos dando essa introdução, mas são extremamente necessários a um novo formato aqui, né, inclusivo também, e também uma nova temporada. Mas eu gostaria de pedir ao pastor Adolfo que nesse momento dirigisse uma lição, uma oração, pedindo que Deus nos abençoe, abençoe todos que vão nos assistir, para a gente efetivamente entrar aqui no nosso guia de estudos. Pastor Adolfo, por gentileza. Então vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por este momento especial que dedicamos ao estudo da lição da Escola Sabatina, que na verdade é o estudo da Bíblia, agora no livro de Hebreus. Que o Teu Espírito Santo, que inspirou este texto, nos ajude a compreendê-lo, e não apenas a compreendê-lo, mas a extrair princípios que nos ajudem a viver segundo a Tua vontade. Abençoa o pastor Júlio na condução, pastor Leonardo, a mim também, e de modo muito especial quem está acompanhando este estudo dessa lição. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Eu tenho o prazer de trazer para você, então, como eu disse, estudamos inicialmente o livro de Hebreus, mas o tema de número 1 vai falar exatamente um pouco desta carta tão especial. O tema de número 1 tem como título A Carta aos Hebreus e a Nós. Você já imaginou como seria ouvir o Senhor Jesus
falando ao seu ouvido, ou pessoalmente a você, ou quem sabe algum apóstolo pregando? Pois é, a gente tem muitos trechos de falas de Cristo, nós temos muitos resumos, ou pequenas porções de pregação dos apóstolos, mas nesta carta, chamada Carta de Paulo, nós cremos assim que Paulo é o autor, daqui a pouco vou falar um pouco disso. Esta epístola aos Hebreus, nós temos aqui claramente o que nós entendemos ser um sermão, uma palavra de exortação, onde a igreja, naqueles dias, as pessoas podiam receber aqui de forma impactante esta mensagem do livro de Hebreus. A ideia é perseverar na fé até o fim e fixar os olhos em Jesus. Eu quero convidar os meus dois amigos aqui para iniciarmos a temática, então, deste tema, a temática desta semana. Mas para você que nos acompanha e não tem o guia de estudos físico, pastor Adolfo e pastor Leonardo, quem quiser pode nos acompanhar simplesmente de forma gratuita. Sempre que esta lição entrar no ar, a cada semana, neste endereço você tem o tema da semana gratuitamente também. O endereço é mais.cpb.com.br/lição adultos, ok? Você pode acessar esse endereço e você pode, então, ter gratuitamente a lição da Escola Sabatina. A lição de domingo tem como título Um Começo Glorioso. Pastor Leonardo Nunes, nós temos alguns grupos diferentes que creem em formas diferentes sobre o livro de Hebreus. Nós temos um grupo de estudiosos que acredita que o Hebreus não faz parte daquilo que nós chamamos de corpus paulino, ou seja, as cartas, os livros escritas pelo apóstolo Paulo. Já outros defendem, não é, que Paulo ele seria possivelmente o escritor de Hebreus. Já há outros grupos, e um grupo, eu me enquadro mais neste grupo, e o senhor já deu um spoiler aí, daqueles que acreditam que certamente o conteúdo é paulino, mesmo que não tenha sido Paulo o escritor da carta, mas certamente ele é o autor. E nós temos muitas evidências, eu também creio, que seja um sermão, não é? Porque nós temos aqui, lá em Hebreus capítulo 13, verso 22, diz que é palavra de exortação, assim como é usado esse mesmo termo ali em Atos capítulo 13, 15, e também 1 Timóteo 4, 13. Bom, o senhor pode falar um pouco disso, se quiser dar uma rápida introdução, mas entendendo, pastor Leonardo, que é um sermão, para compreender o sermão, a gente precisa aplicar a mensagem também a nós. Todo pregador que prega, ele tem como intuito trazer a mensagem bíblica e fazer com que o ouvinte aplique na sua vida. E para isso, o contexto é muito importante. Nós precisamos entender, não é, qual é a situação daqueles que receberam a carta, que nós cremos aqui, como eu disse, ter sido escrita pelo apóstolo Paulo. Pastor Leonardo, quando nós lemos Hebreus, capítulo 2, principalmente os versos 3 e 4, e antes de fazer a pergunta, eu lembro aos nossos queridos amigos que nos assistem ou nos ouvem, que nem sempre nós abriremos e leremos o texto bíblico por uma questão de tempo. Nós já estudamos anteriormente, esperamos que você estude na sua casa, e aí nós vamos aqui complementando o seu estudo, tá bom? Então, em Hebreus, pastor Leonardo, capítulo 2, principalmente os versos 3 e 4, quais experiências dos primeiros leitores nós podemos extrair disso em relação a essa experiência de conversão dos hebreus? O que nós aprendemos logo no início? Seria um começo, digamos, pobre, ou seria um começo realmente glorioso, como é o título da lição deste dia? Que lições nós tiramos? O áudio, pastor. Em relação à lição de domingo, o que nós vemos ali é o autor da lição descrevendo, através de alguns textos, que os recipientes do sermão aos hebreus, eles realmente
tiveram uma experiência de salvação especial. Eles não foram pessoas que estiveram em contato com Cristo, ou seja, não fizeram parte do grupo inicial dos discípulos. Eles ouviram a mensagem através de outras pessoas, mas eles foram profundamente impactados e realmente tiveram experiência especial de salvação, como você encontra nas palavras de Hebreus, capítulo 2, verso 3, verso 4, quando o próprio autor diz assim: como nós podemos negligenciar tão grande salvação, né? Dá para se interpretar que essa grande salvação está mais em relação com o que o autor está escrevendo, mas também é possível dizer que os hebreus aí, eles tiveram essa experiência, né, especial, porque, afinal de contas, quem de fato vivencia a salvação, experimenta a graça de Cristo na vida, pode ser lá os hebreus, os primeiros conversos, ou nós hoje, com certeza vai ser uma experiência magnífica de transformação, de perdão e de tudo que vem junto. Você fez uma série de perguntas antes e depois entrou nessa. Não sei se você está pensando em voltar à questão do sermão e tudo. Por favor, pastor, faça essa introdução, por gentileza. Você falou sobre autoria, não é? Eu achei muito interessante que o professor Félix Cortez, ele fala. Há um debate muito grande sobre isso. Eu, pessoalmente, creio que sim, foi Paulo, muito embora ele sendo autor, mas quem sabe não foi escritor. Porque ele poderia ter no que nós chamamos de amanuense, um secretário para escrever por ele. Mas eu creio que essa diferença de palavreado, vocabulário, se deve mais ao fato de que nós estamos de frente de um sermão, e você já falou, por causa de Hebreus 13, 22, a palavra de exortação, né? Mas nós temos outros aspectos no próprio livro de Hebreus que demonstram que é sermão. Você nunca vai ver em Hebreus dizendo assim, está escrito, como está escrito. É sempre Deus falando. Sempre a palavra é muito importante, não apenas a palavra que Deus fala, mas a palavra que ele fala. E aí, no final, ele chama de palavra de exortação, que essa é a maior prova, porque a palavra de exortação nada mais era do que o sermão antigamente. E outra coisa é a própria estrutura do livro, né? Não é a estrutura de uma carta que começa com a saudação, identificando quem está escrevendo, para quem está escrevendo, dando a saudação, o louvor e tal. Não tem nada disso. Ele entra diretamente no texto bíblico, estudando, faz uma breve introdução, e aí ele vai intercalando exposição teológica com exortação. Sempre faz uma exposição teológica para depois fazer uma exortação. Então, o teor, a cara, isso é muito parecido com a retórica, não é, latina, a retórica da antiguidade. Então, realmente é um sermão. E o fato de ser um sermão faz com que nós possamos dizer que foi Paulo. Orígenes disse mesmo que a teologia, o conteúdo, o autor é Paulo, mas quem escreveu de fato só Deus sabe, né? Mas quando uma pessoa vai escrever um sermão, ele escreve de uma maneira, com um vocabulário, um palavreado. Quando ele vai escrever uma carta para a esposa, para a namorada, ele usa outro vocabulário. E Paulo, que era um dos rabis mais bem treinados da antiguidade, e um poliglota, né, ele com certeza tinha vocabulário suficiente para escrever de maneira diferente. Agora, a realidade é que o livro não está interessado em dizer quem foi o autor. Esse não é o ponto. Foi o Espírito Santo que estava por trás de tudo. E o mais importante é nós entendermos como esse sermão foi estruturado, foi pensado, quais os ensinamentos que ele traz, não apenas no âmbito teológico, mas em especial no âmbito prático, porque essa é a intenção
de Paulo, do autor de Hebreus, ao fazer esse sermão. Ele começa com o sermão e lá no final, ali no capítulo 3, verso 22 em diante, ele faz um bilhetinho. Né? É como se ele tivesse feito sermão, pregado sermão, agora ele vai colocar esse sermão para outras pessoas conhecerem também, e põe então um bilhete no final. E o mais importante de tudo isso melhor dizendo, o ensinamento que Paulo quer trazer para cada um de nós. Não apenas naquele tempo, mas para nós hoje. E a lição, né, dessa primeira semana que nós estamos trabalhando aqui, ele fala sobre quem eram os recipientes, quem foram as pessoas que escutaram esse sermão, né, ou falado pelos próprios lábios de Paulo, ou esse sermão lido por outra pessoa também para eles. Quem eram esses recipientes? E entendendo quem são, né, os destinatários da carta ou desse sermão, nós entendemos melhor também o conteúdo e como podemos aplicar para a minha vida e para a vida de cada pessoa, hoje. E a primeira coisa que a gente conversa, que foi então a sua pergunta também sobre a parte de domingo, é sobre a salvação. Como foi a experiência dele de salvação? Inicialmente, foi uma experiência maravilhosa, né? Você vê isso em vários lugares, como toda experiência, não apenas deles, mas para nós também. Eles têm muitas coisas em comum, e uma das coisas é eles não tocaram fisicamente em Jesus Cristo, mas mesmo assim foram transformados por esse Jesus. E isso o pastor Adolfo vai complementar, mas isso é interessante, né, pastor Adolfo, porque crendo que foi Paulo o autor, e só um parênteses, quando a gente vai escrever um sermão, como o pastor Leonardo colocou, a gente escreve de um jeito, a nossa fala aqui, como é uma fala, é diferente. Um artigo acadêmico escreveríamos de outro jeito. Mas é muito interessante, pastor Adolfo, porque, crendo que foi Paulo que escreveu, ele é o único dos apóstolos que também não tocou em Cristo, não viveu com Cristo, a não ser em visão. Né? E esse ponto que o pastor Leonardo colocou, acho muito interessante. Mas complemente, por favor, pastor, fique à vontade. Eu estava lembrando agora aqui, pastor Júlio, pastor Leonardo, eu gosto muito deste livro chamado Descobrindo a Bíblia. Os seus autores, é uma dupla, fazem um esquema de cada livro da Bíblia. O senhor tem a capa dele fácil aí, pastor? Tá Pode aqui, mostrá-lo. Ok, Descobrindo a Bíblia. Do Dr. Bruce Wilkinson, ok, conheço. Exatamente. É muito interessante, pastor Leonardo, essa questão do estilo literário do livro, que é uma carta, porque na divisão parece mesmo um sermão. Lembrando as aulas de homilética que a gente tem no seminário, primeiro ano, veja aqui, do capítulo 1 ao 4, Paulo fala da superioridade da pessoa de Cristo. Do 4 ao 10, da superioridade da obra de Cristo. E do 10 ao 13, da superioridade da vida cristã. São 3 caixinhas muito claras, sendo que na primeira parte, a ênfase é na majestade de Cristo. Na segunda parte, a ênfase é no ministério de Cristo. E na terceira parte, a ênfase é nos ministros para Cristo, que são os filhos e filhas de Deus. Portanto, é um sermão muito bem estruturado, de uma maneira extremamente didática, como talvez somente Paulo seria capaz de fazer com todo o seu vigor e sua praticidade de ser um pastor que conhecia as ovelhas. Lembrando as aulas de homilética que eu tive com o Dr. Emilson dos Reis, ele dizia que são as 3 gavetinhas, né, pastor Adolfo? Muito bem lembrado, essas divisões de 1 a 4, de 5 a 10 e de 11 a 13. Realmente é muito bem lembrado que este sermão, ele tem aí partes muito claras para ajudar a mim e a você a compreendermos um pouco mais de Cristo na maneira da vida dele, também como isso impacta a nossa vida. A lição de segunda-feira tem como título, pastor Adolfo, A Luta. E ela vem nos trazendo aqui a ideia dos crentes que se convertem, aceitam a mensagem de exortação, de pregação e se unem, não é, à igreja. E toda conversão, para você que me assiste, talvez você tenha tido uma experiência diferente da minha, mas toda conversão, a minha experiência foi assim, a maioria das conversões traz um conflito.
de abandono de velha vida e prática de nova vida. E às vezes esse conflito ele é familiar, ele é com o esposo, com a esposa. Pastor, o livro de Hebreus aqui do capítulo 10 e no capítulo 13 traz para nós a experiência dos leitores dessa carta, né? Como que foi essa experiência de conversão, depois da conversão? E ainda baseando aqui em Hebreus 11 e 1 Pedro, como as experiências ali de Moisés e dos leitores também dessa outra epístola de 1 Pedro ajudam-nos a entender a perseguição e o conflito que se deu, estou dando spoiler aqui, sobre esses cristãos. Nos ajuda a entender um pouco sobre essa luta que vem logo após a conversão. Bom, eu queria muito que os amigos que nos acompanham lessem esses versículos que o pastor Júlio citou, que estão na lição de segunda-feira, na pergunta 2, dos capítulos 10, 13 e o 11. São versos extraordinários, mas eu queria focar nesse verso 32, Hebreus 10, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Lembrai-vos. Toda pessoa que passa por uma experiência bonita e que logo após passa por uma experiência de desafio, ela nunca esquece. Então, Paulo está apelando a essa memória, porque as memórias, pastor Júlio, facilmente vêm à mente do ser humano. Lembrai-vos, lembrem-se. Claro, porque os leitores de Paulo lembravam vividamente daqueles dias iniciais em que eles haviam recebido mais luz, como diz o capítulo 6, versículo 4, mas logo após eles passaram por momentos de hostilidade, por momentos de desafio. A gente, ao ler o sermão de Hebreus, nós notamos que os destinatários da epístola aos Hebreus tinham experimentado em primeira mão o sofrimento por causa da fé em Jesus. E eles não haviam esquecido dessa grande luta. Por isso Paulo diz, lembrem-se. Eles se lembravam com muita intensidade, porque a fé havia sido testada e eles haviam sido vitoriosos, apesar de tantos sofrimentos pelos quais eles haviam passado. E não somente eles sofreram pessoalmente a privação, mas eles também auxiliaram a outros em amor, porque quando uma pessoa passa por sofrimento, a sabedoria impõe que a gente fique mais sensível em relação àqueles que sofrem. Então, eu queria chamar essa atenção, pastor Júlio, lembrem-se, Hebreus 10, 32. Para enfrentar os problemas que aparecem em nosso caminho, é necessário muitas vezes, viu, irmãos, olhar para trás. É bom olhar para frente, vislumbrando dias melhores. Mas se nós quisermos, de fato, aprender e captar lições da nossa caminhada, precisamos olhar pelo retrovisor da vida. A lembrança impõe olhar para trás. Precisamos puxar o fio da memória. Precisamos recordar quem éramos antes de Cristo e quem somos agora depois de Cristo. Esse exercício de memória vai fazer com que nós renovemos a nossa confiança em Deus. Mas aqui, pastor Júlio e pastor Leonardo, ao estudar a lição de segunda-feira, eu estava pensando que alguém podia perguntar o seguinte: por que há sofrimento logo depois da conversão? Parece que quando eu não sou convertido, está tudo bem. Quando eu passo pela experiência da conversão, por que o sofrimento aparece? Essa pergunta é importante e a resposta, irmãos, é muito simples. Na verdade, é simples demais. Sabe por que existe sofrimento muitas vezes depois da conversão, o que acaba desanimando algumas pessoas? Pelo seguinte, antes de o indivíduo ser convertido a Cristo, ele está totalmente mergulhado nas trevas. Ele é prisioneiro nas trevas e ele é prisioneiro do pecado. Com essa pessoa não convertida, o diabo está tranquilo, porque essa pessoa está nos seus domínios. Mas, no momento em que essa pessoa passa pelo processo de conversão, voltando ou indo em direção a Cristo, no momento que ela recebe a luz do Evangelho, no momento que ele espanta as trevas do pecado, as trevas da ignorância, e vai rumo à luz da verdade, o diabo fica furioso, porque ele acaba de perder um súdito do seu reino do mal. Por isso o diabo reúne toda a sua corja do mal, sua corja maligna, e eles concentram a sua atenção naquela pessoa que saiu das trevas para a luz, para perseguir essa pessoa, porque agora essa pessoa que estava morta, reviveu, ressuscitou.
consequentemente, a essa pessoa, o mundo que odeia a verdade, o mundo também hostiliza essa pessoa. O mundo faz a vida impossível dessa pessoa. Então, irmão, há muito benefício na conversão, mas há muito problema também. E esse problema é causado justamente pela diferença que se impõe no estilo de vida, no estilo de se comportar, no estilo de falar, no estilo de reagir diante do mal, diante de temas éticos. Por isso, não estranhe você que é fiel passar por provações. Significa que você está do lado certo da história, que é do lado de Deus. Porque se Cristo, sendo puro e perfeito, sofreu, imaginem nós que não somos perfeitos. Nós também vamos sofrer. Agora, eu queria chamar a atenção também do verso 33 e o verso 34, que fala de perseguição, que fala de momentos difíceis. Nós não podemos, pastor Júlio, iludir as pessoas. Eu tinha um colega, na época de seminário, a frase preferida dele era: com Jesus é só alegria. É bonita essa frase, mas ela não é verdadeira. Ela é romântica, ela não é verdadeira. Com Jesus há alegria, mas também há momentos de desafio. Estamos lendo sobre isso aqui no livro, na carta de Hebreus, capítulo 10, versículo 32. Agora, interessante que nesse verso 33 e 34, o apóstolo Paulo diz que aqueles que sofreram tiveram sensibilidade, demonstraram amor cristão, foram sensíveis com aqueles que sofreram maus tratos e foram simpáticos e empáticos justo na hora da necessidade. Aqui, pastor Júlio, nós temos um recado muito claro. E com isso eu vou finalizando a minha parte. A vida cristã, irmãos queridos, a vida cristã não é indolor. A vida cristã não está isenta de problemas. A vida cristã, como dizia um professor nosso, não é uma colônia de férias. A vida cristã não é uma colônia de férias. Aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo, disse o apóstolo Paulo a Timóteo, quem quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Olha que coisa. Sabe que quando você se torna cristão, Deus não lhe apresenta informações tipo bula de remédio que você não consegue ler. A bula de remédio, você não vou ler, não dá para ler. Não. Cristo, Deus são claros. Eu vou te dar paz, mas você vai ser perseguido. E por quê? Porque é na bigorna da aflição que os crentes são forjados à imagem de Cristo. É bom sorrir, é bom dar gargalhadas, mas a gente não aprende nada sorrindo e dando gargalhadas. O aprendizado vem nos desafios da vida. A amizade do mundo é pior. A amizade do mundo, se ficar contra Deus, é algo ilusório. A gente sabe que muitas vezes a abundância afasta as pessoas de Deus. E escassez, muitas vezes, aproxima as pessoas de Deus. Mais pessoas se acomodam na prosperidade do que na adversidade. O grande teólogo William Barclay escreveu uma certa vez que é mais fácil resistir na adversidade do que na prosperidade. A gente tende a orar mais nos momentos ruins do que nos momentos bons. Por isso o apóstolo Paulo nos lembra a importância que há em perseverar e ser sensível com aqueles que sofrem. E eu queria só terminar aqui, pastor Júlio, no verso 34, o apóstolo Paulo diz que não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Gente, esses irmãos perderam coisas. Ser cristão e ser fiel, pastor Júlio, tem seu custo. A gente muitas vezes fala do custo de ser infiel, de ser desleal, mas nós temos que falar também dos custos de sermos leais. José foi leal, foi para a prisão. Abel foi leal, paulada na cabeça. Urias foi leal, Davi tomou a esposa dele. Quer dizer, a lealdade tem um preço muito alto e nós temos que escolher que preço que nós queremos pagar. Mas o certo é que aqueles que forem fiéis vão desenvolver sensibilidade com aqueles que sofrem e vão fazer algo que o próprio Cristo disse, né? Vocês visitaram os encarcerados. E lá em Mateus 24, 25 é lembrado como é importante ter sensibilidade com quem sofre. Portanto, pastor Júlio, na lição de segunda-feira, a luta, precisamos estar preparados, porque a fé verdadeira
sempre causa conflitos. Amém. Pastor Leonardo, fique à vontade, deseja complementar? Uma exposição dessa não precisa de complemento. Eu creio que nessa exposição do pastor Adolfo, nós podemos escutar a voz de Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, a última bem-aventurança, dizendo assim: bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Amém. É uma coisa muito difícil de se entender, né? Partindo para a questão mais pessoal e prática da vida, sofrimento é coisa ruim. Coisa ruim. E não há explicação para ele. Porque, como diz Ellen White, se houvesse explicação para o sofrimento, como também não há explicação para o pecado deixaria de ser pecado porque teve explicação. É simplesmente um mistério. A realidade é simplesmente por ser cristão, nós sofremos. Só o fato de ser cristão, nós sofremos. A epístola de Pedro o chamado ao cristianismo, um chamado ao sofrimento. E no livro de Hebreus todo há esse reconhecimento de que eles, por terem deixado da idolatria e vindo, aceitado Jesus Cristo como Salvador, o resultado natural é sofrimento. Essa questão de venha para Cristo e pare de sofrer, biblicamente, não se sustenta. Pelo menos em Hebreus, como disse bem o pastor Adolfo, não existe. Na realidade, é o contrário. Eu vi isso muito forte na minha família. Ele era um administrador de uma companhia muito grande de transporte, tinha um salário altíssimo. Quando decidiu, voltar para Cristo, voltar para a igreja, perdeu tudo. Simplesmente tudo. Em menos de um mês, o dono da empresa mandou embora, simplesmente por ser fiel a Deus, sem ter feito nada de errado. E o nosso consolo é olhar para Jesus Cristo, que, sem ter merecido nenhum sofrimento, sofreu por amor a nós. E o que Deus pede em troca é que nós, por amor a Ele, soframos e o glorifiquemos através da nossa vida. Amém. Pastor Júlio. Pois não, pastor, fique à vontade. Olha, Hebreus é um sermão apaixonante, um sermão cativante. Talvez alguém que está nos escutando esteja sofrendo agora. Leia com carinho Hebreus 10, 36, 37 e 38. Eu vou resumir numa palavra cada um. Você está num momento de sofrimento? Hebreus 10, 36. Persevere no bem. 10, 37. Olhe para frente, Cristo está voltando. Hebreus 38. Não retroceda. Amém. Olha a aplicação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sabia que ia sofrer, hein? Ele diz, persevere. Cristo está voltando, não retroceda. Fenomenal. Para trás, nem para pegar impulso, né, pastor? Como a gente diz. Nem para pegar impulso. A lição de terça-feira vem falando sobre o mal-estar. Pastor Leonardo Nunes já deu uma introdução aí, mas, pastor Leonardo, nós sabemos que os ouvintes ou os leitores de Hebreus tiveram êxito, eles mantiveram a fé, eles ficaram firmes no compromisso com Cristo, não é? Apesar de rejeição, de perseguição, como foi falado até aqui. Porém, o conflito aqui, a lição nos traz essa ideia de que cobrou um preço alto. Eles lutaram, foram vitoriosos, mas saíram extenuados ou cansados, e nós podemos ler aqui Hebreus 2, 3, 4, 10, 12, 13, a lição vem trazendo todos esses versos. Quais foram exatamente alguns dos desafios que esses crentes enfrentaram, que os levaram a ficar tão cansados? E citando um exemplo do Antigo Testamento, tem alguma coisa a ver com o que aconteceu com Elias, lá em 1 Reis 19, de 1 a 4? Há alguma ligação, pastor Leonardo? Por favor. O áudio. Veja, eu creio que o principal problema prático da Epístola aos Hebreus é justamente esse cansaço,
Não apenas esse cansaço, mas a possibilidade deles abandonarem a fé e voltarem para a vida antiga, para as práticas judaizantes, para os sacrifícios e o templo, né? Terrestre, os sacrifícios terrestres. O grande problema que Paulo está aqui tentando combater é, olha, vocês tiveram uma experiência de salvação real em Cristo Jesus. Vocês sofreram. Olhem para frente, não desistam. Não voltem atrás. Não olhem para trás. Continuem em fé. Continuem perseverando. Olhem para Cristo. Olhem para cima. Não para trás. Olhem para cima. Para o santuário celestial e Jesus Cristo que está ali com você. Então, esse é o principal problema da carta. A exortação, as partes exortativas da carta, ela foi organizada por Paulo numa estrutura quiástica, né? Começando ali no capítulo 2, indo até o capítulo 12, 13. E o centro dessa estrutura quiástica, que eu me refiro da parte exortatória, ou ortatória, ou exortativa, não é? Como você quiser chamar, o centro está ali no capítulo 6. A gente não leu essa semana, eu creio que vai ler em outro momento, mas está ali falando que aqueles que uma vez experimentaram, né, todas as bênçãos da salvação, se eles abandonarem essa fé e diz assim, é impossível que haja arrependimento. O que é importante entender é que os hebreus não chegaram a essa realidade. Eles não abandonaram a fé. Eles não retrocederam. Eles estão cansados, eles estão sofrendo, eles estão assim com essa tentação, né, de abandonar a fé e voltar para as práticas judaizantes. Aí Paulo faz essa exortação. Olhe, cuidado. Se alguém que experimentou essa grande salvação maravilhosa retrocede, é impossível que haja perdão, porque ele recebeu toda a luz, entendeu toda a luz, se aprofundou nela e simplesmente rejeitou. Não rejeite isso por causa do sofrimento passageiro. Aí ele diz, mas você... Aí ele continua dizendo, mas vocês não são assim. Vocês continuam fazendo boas obras, estudando a palavra, muito embora vocês deviam estudar um pouco mais, vocês precisavam saber um pouco mais, mas vocês não retrocederam. Então ele diz, olhe para cima, olhe para Cristo. Aí tem aquele texto maravilhoso de Hebreus capítulo 6, verso 19, verso 20, não é? Que dá essa esperança da salvação. No mesmo texto que fala, olha, é impossível que alguém que experimentou salvação e que abandone a salvação, ele volte a Cristo, mas você ainda tem o Espírito Santo falando no seu coração, se você olhar para Cristo e se apegar com Cristo, é impossível que você se perca. Então, essa questão que você trouxe da lição de terça-feira, falando desse cansaço, esse é o ponto central da lição. Esse é o ponto central da problemática que Paulo está querendo trazer. De todo o livro, não olhe para trás, nunca. Se apegue a Cristo, veja que ele também sofreu, mas ele venceu. Se você se apegar com ele, você vai vencer juntamente com ele, assim como ele venceu, você também vai vencer. Esse é o pensamento assim básico de toda a lição. É lógico que na lição da semana, o autor vai pensando de todos os lugares, né? De todas as partes ortatórias do sermão, ele vai pensando para mostrar. Mas a parte central mesmo está ali em Hebreus, o capítulo 6, né? Que fala justamente sobre isso que eu tô mencionando. E, pastor, vem falando um pouco de Elias também, que viveu essa experiência, né? Ok. O autor faz uma ponte temática, não é uma ponte textual. Exatamente. Né? Não é uma ponte
que o próprio autor de Hebreus faz é alguma coisa que o escritor encontrou de similaridade. Que Hebreus, depois de ter tido aquela vitória fantástica, sozinho, no Monte Carmelo, contra centenas de profetas de Baal, né? E que ali viu fogos cair do céu e queimar o holocausto, destruir as pedras, lamber a água, né? o chão, tudo. Ele, então, cansado, extenuado de tanta luta, de tanta batalha, ele, quando leu, houve um bilhetinho de uma rainha, que não era nem o rei principal, era uma rainha, esposa do rei. Ele, então, por causa do cansaço, ele tem medo, talvez não apenas por causa do cansaço, mas ele alcançou vitória, e parece que depois que alguém alcança a vitória, esmorece um pouco, né? Eu estou vitorioso, e não se apega mais com Cristo, com Deus, já pensa que já alcançou a vitória, e a fé, então, é fraquejada, ou a fé fraqueja, e é um bilhetinho, ele começa a tremer, o que ele não tremeu diante de mais de 300 profetas de Baal. E Deus, novamente, vai atrás dele de maneiras fantásticas. É interessante que ali, em 1 Reis 19, diz que primeiro vem um anjo e o toca, né? E na segunda vez não fala mais do anjo, fala do anjo do Senhor. E nós sabemos que no Antigo Testamento o anjo do Senhor está falando de Jeová, em especial da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Perfeitamente. Tão tonto, tão desnorteado, que ainda assim continua indo em direção ao Sinai, e ali no mesmo monte em que Deus deu os 10 mandamentos, ele agora novamente se encontra com Deus. Não é um Deus que fala mais através do fogo, como falou lá em Êxodo 19, 20, mas agora é um Deus que fala bem de perto com ele, de um sussurro maravilhoso. Ou seja, Deus tem maneiras tremendas de alcançar a cada um de nós. É verdade. Amém, pastor. Agora, esse é um paralelo que nós fazemos com Hebreus, dizendo que é verdade, às vezes a gente pode estar cansado, ou quem sabe, orgulhosos da nossa própria salvação, e tem gente que se orgulha, não é? Infelizmente, da humildade que tem, da oração que faz, não é? Deus atende minha oração, minha oração tem poder, ou ora fulano de tal, porque a oração de fulano de tal tem mais poder. E aí, nesse orgulho, não é, que ele tem, acaba deixando de confiar em Deus e confia em si mesmo, e como os hebreus têm a tendência ou a possibilidade de escorregar na fé e abandonar Jesus Cristo. Então, essa é uma analogia que é feita na lição de terça-feira. Ok. Obrigado, pastor Leonardo. A lição de quarta-feira, pastor Adolfo Soares, tem como título Encorajando uns aos outros. E eu quero continuar com o senhor no livro de 1 Reis, no capítulo 19. O pastor Leonardo comentou um pouco aí dos versos de 1 a 4, mas vamos do 5 ao 18, a lição vem nos mostrando que, falando de Hebreus ainda, o apóstolo Paulo aqui, ele aconselha os leitores a fazer algo diante da situação que eles enfrentavam. Há conselhos aqui que são dados. O que nós aprendemos com esses conselhos? E, além disso, ainda lendo um pouco da história de Elias, nessa ligação aqui que é feita pelo autor da lição, como Deus restaurou a fé de Elias, o que isso tem a ver com a carta, a epístola, o sermão de Paulo aos Hebreus, e o que ele sugere, então, aos crentes que fizessem nesse processo pós-cansaço, pós-conflito, pós-luta, pastor Adolfo? Muito bem. A lição de quarta-feira, como você mencionou, pastor Júlio, tem 2 focos. O primeiro, na pergunta 6, que cuidado Deus teve com o seu filho, o profeta Elias. E o segundo ponto é da lição 7, o que Paulo sugeriu que os crentes fizessem. Então, por um lado, Deus fez isto. Aí Paulo diz, vocês devem fazer isto.
Vale a pena ler com atenção o texto que foi mencionado, irmãos, 1 Reis 19, 5 a 18, para entender o que Deus fez para restaurar a fé do profeta Elias. Aí você vai ter uma noção muito clara de como Deus trata as pessoas desanimadas. Eu li esse texto com atenção, pastor Júlio, irmãos, e eu encontrei quatro ações diretas de Deus para restaurar a fé do vacilante Elias. Primeiro, eu anotei aqui na minha lição, Deus lhe ofereceu descanso. Estava cansado. Deus pensou assim, vamos deixar que ele durma. Descanso. Segunda ação de Deus, Deus lhe ofereceu comida. E que jeito interessante de Deus oferecer comida para ele, né? Corpo cansado precisa comer. Deus lhe ofereceu comida. Foi o segundo cuidado de Deus. Terceiro cuidado de Deus, mandou um anjo cuidar dele. Olha que extraordinário. Descanso, comida, um anjo para assistir. E o quarto cuidado de Deus, a manifestação do seu poder por um lado, do seu amor por outro lado. Foi assim que Deus restaurou a fé fraquejante do grande profeta Elias. Mas aí vem um outro ponto, mais ou menos seguindo o raciocínio. Okay. O que Paulo aconselha aos irmãos, aos crentes hebreus que fizessem diante dos desafios, diante dos problemas? Irmãos, vale a pena ler esses textos. Leia com atenção, cada um deles sublinhe na sua Bíblia, leia, medite. Eu fiz isso. E eu encontrei, pastor Júlio, 7 conselhos do apóstolo Paulo aos hebreus. Primeiro, não se desviem da verdade. Vai haver momento difícil? Vai. Mas não se desvie da verdade. Isso é importante, irmãos, que nós tenhamos decisões racionais antes do problema. Para quando o problema aparecer, quando o problema surgir, nós colocamos em funcionamento as decisões que nós tomamos. Então, primeiro, não se desviem da verdade. Segundo a sugestão do apóstolo Paulo, não se afastem do Deus vivo. É Deus que nos permite permanecer na verdade, então não se afastem dele. Terceiro, animem uns aos outros todos os dias. Quarto, aproximem-se de Deus com coração sincero. Quinto, guardem firmes a confissão da esperança. Sexta sugestão do apóstolo Paulo, não deixe de congregar. Ah, pastor Júlio, tem gente que desanima, estou chateado, não vou para a igreja. Irmão, é o contrário. Você deveria ir à igreja, ao templo sempre. E quando você estiver desanimado, é aí que você tem que ir mesmo. Porque é congregar-se com outro que permite com que a nossa fé seja fortalecida. E a sétima sugestão do apóstolo Paulo, façam admoestações. Eu queria me concentrar, não dá para concentrar-se nos 7 elementos, mas eu queria concentrar em 2 dessas ideias. A primeira, que aparece no capítulo 2, versículo 1, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Irmãos queridos, é muito importante ouvir as verdades e manter-se apegado às verdades que nós escutamos. Ouvir a verdade significa estar em contato com a palavra de Deus. Ouvir a verdade significa prestar atenção àquilo que Deus diz para cada um de nós. Pessoas que têm o ouvido atento nunca vão se desviar. Agora, pessoas que têm o ouvido concentrado em tudo que é barulho, tudo que é ruído, em algum momento vão se desviar. A ideia aqui do capítulo 2, versículo 1 é a seguinte: precisamos prestar atenção ao que tem sido dito. Essa atenção ao que tem sido dito é que vai garantir a nossa permanência diante da presença de Deus. Da próxima vez que você estiver no templo, ouvindo um sermão, preste atenção, irmão. Para de mexer no celular. Para de mexer no seu smartphone. Preste atenção, acompanhe o texto, tome nota. Vai ser necessária essa verdade no momento que você menos imaginar. Mas eu queria chamar a atenção, pastor Júlio, a um outro verso extraordinário que é mencionado aqui na pergunta 7. 3,13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Irmãos, a igreja é comparada, há várias metáforas para comparar a igreja, uma delas é o corpo. Na metáfora do corpo, cada órgão precisa considerar o outro. A igreja, irmãos, não é feita de tijolos. Tijolo é o templo. A argamassa é o templo.
Madeira é o templo, ferro é o templo, gesso é o templo. A igreja é feita de gente, de pessoas. Por isso que nós formamos um corpo, um só corpo, formado de várias partes. Isso significa que quando um corpo, o dedinho menor, mindinho, está doído, o corpo inteiro sofre. Não tem como dizer, você machucou o dedinho, esse é o problema do dedinho. Não, o problema é do corpo. Quando tem alguém na igreja que sofre, isso é do interesse de todo mundo. Agora, preste atenção. Aqui vem um ponto. Se a igreja for fiel individualmente, e se a igreja for fiel coletivamente, o coletivo vai ganhar, mas o individual também vai ganhar. Sabe, irmãos, por que muita gente apostata? Porque muita gente foi esquecida, foi ignorada. O corpo simplesmente esqueceu quem é o fulano. Ninguém mais visita, ninguém mais liga. O professor de escola sabatina não faz o seu trabalho pastoral, que um dos seus trabalhos é pastorear a sua igreja, não é só passar lição, é pastorear. O irmão não veio, o professor da classe não ligou, 4 semanas, 2 meses, 6 meses o camarada apostata. Por quê? O coletivo não deu atenção ao individual. Aqui, ó, Hebreus 4:13. Exortai-vos mutuamente. Se cada um de nós tivesse interesse no outro, se cada um de nós se preocupasse em vigiar a espiritualidade do outro, em acompanhar a espiritualidade do outro, nós não teríamos apostasia. Há muita gente que entra à igreja, mas há muita gente que sai. Porque nós, infelizmente, pastor Júlio, pastor Leonardo, não temos demonstrado o interesse que o corpo demonstra com seus membros. Há muita alegria no céu, diz a Bíblia. Quando o pecador se arrepende, gente, nós como igreja deveríamos imitar essa alegria dos anjos que regozijam-se quando os pecadores se arrependem. Parece que nós ficamos com inveja, ficamos com raiva quando o pecador se arrepende, e alguns de nós até começamos a falar mal do outro. Irmãos, todos nós somos membros do corpo chamado igreja. Precisamos prestar atenção ao outro, tratá-lo com carinho e, quando necessário, chamar a atenção, puxar a orelha, exortar sempre com finalidade de redenção, nunca com finalidade de expulsão. Amém. A exortação, a puxada de orelha, é para redimir o outro. Isso se chama preocupação do corpo. O corpo prestando atenção nos indivíduos. Todos nós devemos admoestar, todos nós precisamos prestar atenção em quem está ao nosso redor. Faltou, vamos chamar. O autor de Hebreus, o apóstolo Paulo, pastor Júlio, está totalmente ciente do poder enganador diante de indivíduos. O engano, ele tem dificuldades quando se depara com o corpo. É fácil enganar um. Agora, você enganar 50 que estão unidos é mais complicado. Agora, se a gente vive individualmente, pastor Júlio, isoladamente, aí fica fácil o inimigo nos pegar. Agora, se formos unidos, se um velar pelo outro, a igreja teria muito menos apostasia, ou talvez nenhuma. Talvez nenhuma. Pastor Adolfo, o senhor está dizendo aí, eu estou me lembrando, né, da importância que nós temos uns aos outros, e infelizmente em dias atuais, onde a tecnologia ela domina muitos de nós não levamos mais os nossos inários, as nossas bíblias à igreja, e não somos exemplos para ninguém, mas eu vejo pais que permitem seus filhos ficar o tempo todo com o telefone na igreja, crianças de 8, 10, 12 anos, e vão se desligando do culto, da mensagem do pastor. E veja, a gente sabe que Satanás não quer que nós deixemos a Bíblia, deixemos a igreja. Ele simplesmente quer que nós não vivamos, não prestemos atenção. Então, muito importante as suas palavras para esse momento. E para você que me acompanha, a igreja é um lugar que foi feito para pecadores. A igreja é como um hospital, usando aqui uma analogia. Quanto mais doente, mais o crente precisa do hospital e do médico. Portanto, desanimou? Vá ao culto.
Você tem alguém desanimado na sua igreja? Encoraje, ligue, mande um WhatsApp, vá na casa, telefone, mande um abraço, ore, encorajar-nos uns aos outros. É o que aprendemos nessa mensagem do livro de Hebreus. Ô, pastor Júlio, eu Pois acho não? que a gente podia fazer um convite às pessoas que nos acompanham, Por aqui no favor. próximo culto agora, Ok. seja de domingo, de quarta ou de sábado, faça um propósito. Desligue o celular e cumpra o que diz Hebreus 2:1, que estamos lendo aqui, que nos apeguemos com firmeza às verdades ouvidas. Deus quer falar a você. Agora, se você dilui a sua atenção entre vários elementos, fica complicado Deus lhe falar o coração. E um segundo ponto, se alguém está distraído, ou se alguém está desanimado, exercite o que diz Hebreus 3:13 que nós lemos. E no verso 12, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós. É muito interessante essa expressão paulina, ao interesse em que todos, qualquer de vós, todos estejam unidos e que todos sejam encorajados. Ninguém deve ser deixado para trás. Amém. A lição de quinta-feira, pastor Leonardo Nunes, tem como título Estes Últimos Dias. Paulo, ele fala do tempo presente, ele escreve aos seus contemporâneos, mas também um dos pontos que ele mais destaca aqui é a questão do que aconteceria nos tempos finais. Eu me lembro de uma outra passagem do apóstolo Paulo, falando também ali a um outro grupo, onde ele diz que no final dos tempos as pessoas viveriam em dias em que seriam gananciosos, pensariam somente em si próprios, etc. Pastor Leonardo, qual é o ponto que Paulo enfatiza aqui quando olhamos Hebreus 1, 9, 10, também Hebreus 12, em relação ao tempo? O que Paulo fala em relação aos dias que vivemos? Primeira coisa, é interessante começar do capítulo 1, verso 2. Esse aqui eu gostaria de abrir e ler, porque é importante entender a escatologia bíblica, tá? Deixa eu abrir minha Bíblia, Hebreus 1. Diz assim, eu vou ler 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, aí verso 2, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então, para Hebreus, os últimos dias da história da humanidade começaram quando Deus falou através do Filho. Ou seja, os últimos dias começam na primeira vinda de Jesus Cristo. Então, quando Hebreus está falando dos últimos dias, é interessante você entender nessa perspectiva, tá? Então, nós vivemos hoje nos últimos dias. Não confunda últimos dias com o tempo do fim e fim dos tempos. São três coisas distintas. Tá? Agora, em todo o livro de Hebreus, há o que nós chamamos em teologia do Novo Testamento, entre a tensão do já e do ainda não. Essa tensão é demonstrada aqui em Hebreus, primeiramente, o hoje, o já, o agora, eu e você, pela fé, podemos hoje entrar no santuário celestial, até o Santíssimo, no trono de graça, onde Deus está, onde Jesus Cristo nos convida a entrar, onde em Hebreus várias partes, em especial dois textos, em especial que é Hebreus capítulo 4, verso 14 a 16, e Hebreus capítulo 10, o verso 19 a 25, que na estrutura do livro de Hebreus são o que nós chamamos das duas grandes dobradiças de Hebreus, onde toda a história ela converge, né? E nesses dois lugares você tem um convite bem claro. Em Hebreus capítulo 4, já que Jesus Cristo entrou no santuário celestial, ele diz, então, nos acheguemos com confiança junto ao trono de graça. Quando você vai para Hebreus capítulo 10, diz assim,
se achegue junto ao santuário celestial, entre no santuário celestial, não é? Porque Jesus Cristo já entrou lá. Então, há um convite para que você e eu, agora, nesse momento, através da fé em Jesus Cristo, através da habitação do Espírito Santo, nós nos acheguemos e entremos no santuário celestial para encontrarmos hoje conforto em meu sofrimento que nós temos. Ou se estamos cansados e, quem sabe, decidindo desistir da vida cristã, calma, pare. Olhe para Cristo. Entre no santuário celestial e encontre conforto. Amém. Mas, além dessa ênfase no hoje e no agora, nós também temos a ênfase na segunda vinda, no futuro, no ainda não. Né? E nós lemos esses textos todos que nós temos aí, que você mencionou, e eu mencionaria alguns outros, como Hebreus capítulo 12, o verso 22 ao verso 24, onde diz que nós chegamos e estamos chegando na Jerusalém celestial. Hebreus muda a linguagem, falando do mesmo espaço, muda a linguagem de santuário para cidade. Né? Que na realidade é a mesma coisa, está falando da mesma coisa com duas linguagens distintas, todas elas vindas do Antigo Testamento. Então, hoje você se achega, mas você não terminou de chegar, você ainda continua chegando e você um dia vai entrar nessa cidade santa, né, na Nova Jerusalém. Aí tem Hebreus capítulo 11 dizendo que todos esses grandes homens de Deus quiseram entrar. Moisés abandonou tudo, assim como Abraão também, olhando para essa cidade que há de vir. E a cidade te espera, a cidade é sua. Você tem como tomar posse dela. Hoje, pela fé, mas muito em breve você vai entrar nessa. Muito bem. Lá. Esse chamado, pastor Júlio, pastor Adolfo, vai até o último capítulo, né? Quando ele diz assim, que nós devemos levar o opróbrio, né? Que vamos dar aí, talvez isso em outro momento, que vamos levar o opróbrio de Cristo, assim como ele também sofreu fora da porta, assim como ele também foi humilhado perante todos numa cruz, completamente desnudo. Você e eu somos convidados a sair e a sofrer por Cristo hoje. Mas lembre-se, ele diz assim, vale a pena, porque nós temos uma cidade que nos pertence, que nós somos cidadãos dela e que nós vamos entrar muito em breve. Então, há essa perspectiva. Talvez o texto mais claro que fale sobre essa segunda vinda seja Hebreus capítulo 10 e o verso 38, falando que ele vai se manifestar uma segunda vez para buscar por todos aqueles que o aguardam, não é? Maravilhosamente. Mas lembre-se, está tudo junto, santuário celestial do hoje, Nova Jerusalém do porvir e um Cristo que hoje intercede por mim, como diz Hebreus 7:25, que hoje intercede por mim o tempo inteiro, mas também que vai voltar para me buscar, para que eu possa morar com ele para sempre nessa cidade maravilhosa que em Hebreus chama-se Nova Jerusalém. Né? Pastor Leonardo, que mensagem forte, Jerusalém né, celestial. Pastor Adolfo, que mensagem linda, né? Eu não sei vocês, mas bate forte o meu coração aqui, eu fico emocionado, né? O Cristo de ontem, o Cristo de hoje e o Cristo do porvir. Obrigado, pastor Leonardo. Pastor Adolfo, acabamos, e eu tenho mais uma pergunta para o senhor, acabamos não lendo no começo, a emoção da nova temporada me fez aqui pular o verso para memorizar, então antes da pergunta final ao senhor, eu quero ler o verso para memorizar, porque tem a ver com ela. Você que me acompanha em casa, você pode abrir a sua Bíblia, aparece para você na tela, Hebreus, capítulo 10, verso 36, que é o nosso verso para memorizar, que diz assim, vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Pastor Adolfo, que semelhanças ou dissemelhanças, que experiências existem entre os leitores de Hebreus dos dias do apóstolo
e da igreja de Laodiceia, apresentada lá em Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22. Será que temos alguma coisa a aprender com eles? Será que somos semelhantes a eles, já que cremos que somos a igreja de Laodiceia? E essa promessa, pastor, que devemos alcançar, do que se trata? Pastor, muito bem, pastor Júlio. Muito bem, pastor Júlio. Indo já para o final da lição, né? Esse verso que você leu, vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. E logo depois fica esclarecido do que está se falando, no verso 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Então, nós estamos apontando os olhares lá para cima, lá para frente, lá para o futuro. O apóstolo Paulo nos ensinou na lição desta semana que é importante olhar para trás, lembrar-se, mas o tom dele é de quem está olhando para cima, para frente, para o cumprimento da promessa. Sempre dependendo de Deus, perseverando em Deus e fazendo a vontade de Deus. Muito diferente, pastor Júlio, da postura da igreja de Laodiceia, que é autossuficiente, que é orgulhosa, que parece não se importar com as coisas, acha que é alguma coisa e não é, acha que tem alguma coisa e não tem, acha que tem uma percepção espiritual e não tem, acha que tem uma riqueza e no fundo não tem. Você vê, há um contraste muito grande entre o pedido do apóstolo Paulo e a postura da igreja que é representada pela igreja de Laodiceia, que é vista na igreja atual. Então, ao você fazer essa pergunta, pastor Júlio, essa é uma reflexão muito grande para cada um de nós. Precisamos prestar atenção, precisamos cumprir a vontade de Deus, precisamos perseverar para então esperar com ansiedade o cumprimento da promessa. Aqueles que são autocentrados, aqueles que são autossuficientes, aqueles que são orgulhosos, não podem esperar o cumprimento da promessa e jamais alcançarão. Essa postura é para aqueles que perseveram em Cristo e é para aqueles que fazem a vontade de Deus. E se você me permite, pastor Júlio, na lição de sexta-feira, por favor, há uma citação do livro Profetas e Reis, primeira linha diz assim: para quem está desanimado, há um remédio que funciona: fé, oração e trabalho. Que coisa extraordinária. Sabe que Ellen White faz afirmações contundentes e o grande problema é que ela não se preocupa em explicar, né? Talvez na cabeça dela estava claro, mas ela não explica por que fé, por que oração, por que trabalho. Tem que ser um trabalho do leitor, tem que parar, conectar as ideias e encontrar a razão. Por que fé, oração e trabalho é um remédio para quem está desanimado? Eu pensei um pouquinho nisso. A fé, pastor Júlio, nos faz agarrar na mão de Deus. A oração nos faz falar com Deus. E o trabalho nos faz servir a Deus. Poxa, é isso que precisa uma pessoa desanimada. Agarrar na mão de Deus, falar com Deus e ficar ativo. Pessoa que faz isso, certamente vai espantar o desânimo e vai dar as boas-vindas ao ânimo. Outra coisa interessante que a gente nota na vida cristã, que a cura para o medo não é a coragem. A cura para o medo é a fé. É uma coisa, está na contramão, é uma coisa contracultural, né? Você é medroso, tem que ter coragem. A antítese do medo é a coragem. Na Bíblia, não. Na vida cristã, o antônimo de medo é fé. A solução para o medo é a fé, não é a coragem. Coragem é a solução humana. Fé é a solução divina. Portanto, indo para o final aqui da minha participação, pastor Júlio, a lição dessa semana nos lembra, este sermão que é feito para todos nós, nos diz que temos que perseverar na vontade de Deus para alcançar a promessa. E a perseverança fica mais fácil quando temos fé, quando oramos e quando trabalhamos para o Senhor. Pastor Leonardo Nunes, pastor Adolfo. Pastor Leonardo, complemente, por favor. Eu sei que o senhor quer complementar, fique à vontade.
Não, complementar o que o pastor Adolfo falou, eu acho que não precisa, porque além dele ter falado muito bem, ele está falando também o que o Espírito de Profecia está falando. O meu comentário era mais em relação geral, porque eu achei muito boa esse estudo de hoje, porque normalmente quem estuda Hebreus de uma perspectiva teológica, puramente teológica. Hebreus é um dos gregos mais complexos, estruturalmente falando, de todo o Novo Testamento, e também a linguagem dele é muito rebuscada. E a teologia de Hebreus é extremamente profunda e complexa. Então as pessoas leem Hebreus para buscar essas questões teológicas. E hoje aqui nós gastamos um bom tempo falando das partes práticas de Hebreus, porque na realidade Hebreus não é um tratado de teologia. Perfeito. Hebreus é um sermão. Uhum. Ele estuda a Bíblia com profundidade para alimentar os anseios mais profundos do seu rebanho. Eu acho que é uma lição que nós precisamos tirar do livro de Hebreus, do que Paulo está fazendo. Que sermão é esse? Estudar a Bíblia de maneira profunda para, de fato, atender, resolver os problemas que as pessoas estão tendo. E essa lição foi muito boa por isso, que eu creio. É extremamente prática para a vida. Eu sou um pastor, eu gosto de estudar, mas teologia pela teologia como fim em si mesmo não tem valor algum. É verdade. É verdade. E o que nós estamos vendo aqui, de maneira muito, muito bacana, e trazendo também agora, no final, como o pastor Adolfo trouxe, o texto de Ellen White faz isso, né? Essa teologia do Cristo maravilhoso, Filho de Deus, sacerdote, mediador, né? Toda essa teologia fantástica para resolver um problema que a pessoa está passando, o sofrimento, a dor. E como Deus realmente alimenta. O que alimenta, como diz Paulo no livro de Timóteo, não são as fábulas de velha caduca, as historinhas que se conta no púlpito, né? Mas é a palavra de Deus aberta, exposta, estudada e aplicada à vida das pessoas. Esse seria o meu comentário assim, de alegria e gratidão pelo livro de Hebreus e também pelos comentários que foram feitos aqui, pela condução que foi feita pelo pastor Júlio César, pelos comentários do pastor Adolfo. Pastor Leonardo, pastor Adolfo, muito obrigado. Olha, começamos muito bem essa temporada, estendemos um pouquinho mais do normal, porque temos uma introdução, falamos das novidades, as novidades podem ser vistas também, mas olha, gastamos mais de 1 hora aqui, eu estou muito feliz com o resultado, e tenho certeza que quem está nos assistindo agora também foi profundamente abençoado, né? Tivemos aqui hoje um pastor que é da área da teologia bíblica, pastor Leonardo Nunes, o pastor Adolfo, que é da área da teologia sistemática, professores, mas também pastores que lidam no dia a dia com pessoas, que pregam, que preparam sermões, que visitam, que oram. Olha, que privilégio começarmos assim com vocês. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre a vida de vocês neste momento. Meu desejo é que Deus abençoe a esposa, os filhos aí. Eu sei que os dois têm 2 filhos, então que Deus abençoe grandemente a família de vocês. Vocês continuem sendo luz, sal e abençoando, não é? A nossa igreja, a igreja do NASP Engenheiro Coelho, e também todo o Brasil, porque com a graça de Deus, a cada semana temos tido aí de 5 a 10 mil visualizações a cada semana de pessoas que querem aprender mais da Bíblia. E vocês sempre contribuem muito, tá? Que Deus abençoe grandemente vocês. E para você que nos acompanha, eu vou pedir ao pastor Leonardo Nunes, pastor Adolfo fez a oração inicial, não é? E agora o pastor Leonardo Nunes fará a oração no final. Mas eu gostaria de lembrar você não vai perder por você se cadastrar, se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, também deixar o seu comentário e compartilhar aqui nosso link. Se inscreva, ative as notificações. Semana que vem
Você saberá por que estou falando isso, mas valerá muito a pena. Que Deus abençoe grandemente a sua família, que Deus abençoe a sua casa e que o livro de Hebreus, nesta primeira semana e em todas as outras que virão, sirvam para preparar você, ajudar a preparar você para os últimos dias. Amém? Pastor Leonardo, conduza-nos em oração neste momento, por favor. Oremos. Querido Deus e nosso Pai Celestial, louvado seja o teu nome pela tua palavra inspirada, revelando a Deus amoroso para cada um de nós. Queremos te agradecer em especial pelo livro de Hebreus que estamos estudando, iremos estudar durante 3 meses de maneira mais detida. Queremos te agradecer por esse livro maravilhoso, Senhor. Que a mensagem de Hebreus, falada há 2000 anos atrás, encontre um lugar especial em nossos corações. Aquele que está, Senhor, com problemas de fé fraca, de sofrimento, de lutas internas, pessoas que um dia foram fortes e fiéis cristãos e que hoje estão em decisões, estão em lutas, Senhor, que perderam queridos, que estão sofrendo por serem cristãos. Pai Santo, que Jesus Cristo seja o nosso lenitivo, que a fé nesse Cristo maravilhoso, que oração a esse Deus grandioso e que o trabalho por esse Deus maravilhoso seja uma constante, uma realidade em nossas vidas. Que possamos hoje, através da fé, entrar nos portais sagrados do santuário celestial. E que muito em breve, com nossos olhos, possamos ver Cristo Jesus voltando nas nuvens dos céus e que nós, todos juntos, como família de Deus, possamos adentrar nos portais sagrados da Nova Jerusalém. Pai Santo, conforta o coração de cada um. Se alguém perdeu algum ente querido, se alguém está em dificuldade no seu trabalho, se a família está em dificuldade de paz com filhos ou de esposo e esposa, por favor, Pai, que o remédio, Jesus Cristo, possa entrar na vida de cada um. Esse Cristo que intercede por cada um de nós nesse momento, possa interceder por todos nós agora. Nós colocamos nossa vida, nós colocamos nossas vidas em tuas mãos. Tudo isso te pedimos e te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.